Graça e paz, meus amados irmãos, estamos começando mais um culto online, estamos ainda nessa situação de quarentena. Estou aqui à frente do nosso salão, matando a saudade de vocês. Quão seria bom se pudéssemos estar juntos, né? Quão bom pudéssemos estar reunidos aqui para louvar ao Senhor. Mas vamos continuar orando para que Deus mude essa situação, para que Deus esteja fazendo com que isso passe o mais rápido possível e possamos voltar à nossa vida normal, ao nosso cotidiano. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 123, Salmo 123, que diz assim: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnios que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Vivemos momentos de aflição em todo o mundo, vivemos momentos de aflição no país, e peçamos a Deus que tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia também dos povos, que Deus possa derramar a sua compaixão e restaurar as nações. Vamos orar. Nosso Deus, estamos diante de Ti humildemente. Queremos, ó Deus, colocar nossos corações na Tua presença, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Não somos merecedores, Deus, do Teu grande favor. Ó Deus, Tu és soberano sobre os céus e sobre a terra, e o Senhor pode exercer, ó Deus, o Teu juízo e a Tua sentença como bem te parecer. Que o Senhor socorra as nações como a Espanha, como a Itália, como os Estados Unidos, como a China, ó Deus, e tenha misericórdia da situação da saúde, a situação de muitas vidas que estão sofrendo, que estão padecendo. Ó Deus, dê sabedoria aos governos, dê sabedoria ao governo do Brasil, para que possa conduzir essa situação neste momento crítico. Rogamos que fortaleça teu povo, Pai. Receba nosso louvor, a nossa adoração em Cristo Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Hino 108 do Inário no Cântico. Se passa mais doce.
Amados irmãos, vamos ainda fazer a leitura do Salmo 128, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, pais sobre Israel. Irmãos, eu gostaria de citar esse texto, porque fala da provisão e do cuidado de Deus para aqueles que confiam no Senhor. Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa provisão. O cuidado de nossa casa, o cuidado de nossa família está debaixo das mãos do Senhor. Ele se compadece do seu povo, Ele se compadece de nossas vidas. Deus tem nos sustentado sempre e continuará nos sustentando. Em momentos difíceis, Deus irá providenciar o seu socorro e a sua misericórdia. Confiemos no Senhor, busquemos a sua presença, busquemos a sua graça. Nosso Deus e amado Pai, nos abençoe, Pai, com a tua compaixão. Receba nosso louvor, receba nossa adoração, receba o nosso culto e oriente nossas vidas neste momento. Pedimos, ó Deus, para aqueles que estão sem trabalho, aqueles que estão sem renda, que o Senhor possa socorrê-los e ter misericórdia. E use a tua igreja como instrumento das tuas mãos. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Continuemos a louvar ao Senhor através dos cânticos. O nome do Senhor Jesus é santo e é isso que nós vamos declarar com essa canção. O amor do Senhor Jesus quebranta o nosso coração. Pedaços
em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. Iremos ler o Evangelho do Senhor Jesus, conforme o relato de João Marcos, capítulo 6, de 30 a 44. Então, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós estaremos fazendo a leitura deste texto à medida que vamos meditando. Irmãos, esse texto vai relatar a volta da viagem missionária comissionada aos apóstolos pelo Senhor Jesus. Eles foram de duplas, de casa em casa, evangelizando as famílias, falando do Evangelho de Jesus, e agora eles estavam de volta. O Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 10, vai informar que Jesus naquele momento havia tomado conhecimento da morte de João Batista. E Jesus vai fazer um retiro pelas seguintes razões. João Batista havia sido morto, havia sido assassinado por Herodes, e eles teriam então um momento de reflexão diante daquela comoção que atingia seus corações. Eles estavam cansados também da viagem, da vida muito agitada do ministério de Jesus. Eles receberiam de Jesus a instrução necessária. Conforme o relato da viagem missionária, o Senhor Jesus iria instruí-los para que eles pudessem estar crescendo espiritualmente, para estarem preparados para o exercício do apostolado. João, no seu Evangelho, relatou que a Páscoa estava próxima. Certamente esse milagre da multiplicação, ele tinha o propósito de mostrar que Jesus é o pão da vida. Tanto é que o Evangelho de João narra que no dia seguinte, que aquela multidão procura Jesus novamente, mas não para ouvir a sua palavra, mas por causa dos seus sinais. E Jesus repreende aquela multidão, dizendo que eles deveriam procurá-lo para ouvir a sua palavra, o seu evangelho, e não simplesmente para alimentar. E Jesus disse que ele era o pão da vida. Queremos meditar, com base no texto que estaremos lendo e refletindo, o tema, o milagre da multiplicação. A primeira consideração que queremos fazer sobre o milagre da multiplicação é que Jesus estava caminhando para um retiro e esse retiro foi interrompido. Então queremos falar sobre um retiro interrompido. No versículo 31 e 32 diz assim: E lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram a sós no barco para um lugar solitário. No texto de Marcos, Jesus está chamando seus discípulos para um descanso em um lugar reservado. Eles tinham um ministério muito agitado. Era tão agitado que eles não tinham nem tempo de comer, não tinham tempo reservado para fazer suas refeições com tranquilidade. Eles precisavam repor suas energias, descansar o corpo e a mente. E Jesus então usa um barco como meio de transporte para chegar até um lugar afastado. Sobre o descanso interrompido, diz o versículo 33: Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. As pessoas da região de Cafarnaum viram um barco e reconheceram Jesus e os apóstolos, e viram que eles estavam se retirando. As pessoas nem foram atrás das embarcações, tal era a pressa de correr atrás de Jesus. Então eles foram apressadamente pela praia caminhando. A caminhada de Jesus pelo lago em linha reta era uma distância de 6 quilômetros. O percurso que a multidão tinha que fazer pela praia era de 16 quilômetros, era uma distância bastante longa. Uma grande multidão aglomera na praia, de modo que já não é possível o descanso pretendido. Era preciso cuidar das ovelhas. O versículo 34 nos diz o seguinte: Ao descambar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus e os apóstolos depararam com aquela grande multidão aflita, certamente trazendo seus enfermos que padeciam, estavam cansados devido à grande viagem.
Num momento como esse, certamente os líderes mais radicais vão dizer: voltem para suas casas, nós estamos cansados, estamos muito atribulados, nós não podemos falar com vocês hoje, volte amanhã, que amanhã eu volto à minha rotina normal. Mas Jesus, ele não age assim. Jesus, movido pelo seu grande coração compassivo, seu grande amor, ele passa a assistir suas ovelhas. A ovelha é um animal frágil, totalmente dependente do seu pastor. Sem a assistência desse, elas morrem de fome. Sem a assistência do seu pastor, elas são presas fáceis para os predadores. Aquelas pessoas estavam famintas porque seus líderes fracassaram em assisti-las. Seus líderes eram exploradores, não cuidavam do seu rebanho. Mateus e Lucas dizem que Jesus curou os enfermos. Lucas e Marcos nos informam que ele passou a ensiná-los. Jesus e os discípulos têm um dia longo onde curava e ensinava a multidão. Jesus passou a ensinar o seu reino sobre a sua salvação, fartando de alimento a alma dos seus ouvintes. Uma segunda consideração que queremos fazer sobre o milagre da multiplicação é a provisão da necessidade. O versículo 35 e 36 nos dizem o seguinte: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus havia utilizado bastante tempo para curar, para assistir, para ensinar aquela multidão. No Evangelho de João, capítulo 6, versículos 5 e 6, vai nos narrar que Jesus despede a multidão para que eles procurassem as cidades e lugares para comer e também para se hospedarem. João narra uma pergunta provocativa de Jesus, uma pergunta com um fim didático: onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Uma ordem é dada, veja o versículo 37. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Disse-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Jesus dá uma ordem que eles mesmos alimentassem a multidão. Os evangelistas Lucas, Mateus e Marcos vão fazer, ou seja, os sinóticos fazem a mesma declaração. Porque Jesus desafia os seus discípulos para uma tarefa que eles não estavam preparados para fazer. Certamente isso ele faz para que houvesse um processo de aprendizado. Quando uma criança vai começar a andar, o seu pai e a sua mãe dizem: ande. Mesmo sabendo que a criança não está totalmente pronta, mas sabem que aquele exercício irá desenvolver a criança. O mesmo pai que diz ande, está com suas mãos estendidas para parar a criança quando essa vir a cair. Dando Jesus a ordem, ele vira a angústia dos seus discípulos para resolver o problema. Eles aprenderiam que precisava do mestre, que Jesus iria socorrê-los naquela hora. O versículo 37 na parte B nos diz o seguinte: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. O evangelista Mateus, o evangelista Marcos e o evangelista Lucas dizem que havia ali 5 pães e 2 peixes. Foi apresentada uma estimativa que precisava de 200 denários para comprar os pães. 200 denários representavam 200 dias de trabalho de um trabalhador comum. Se fôssemos fazer uma estimativa hoje baseada na diária do trabalhador comum, isso daria 20 mil reais em nossos dias. Era muito dinheiro, eles não tinham tanto dinheiro. Precisavam de alimentar 5 mil homens. Mateus nos informa que além dos 5 mil homens de sexo masculino, havia ali muitas mulheres e muitas crianças. Uma terceira consideração que nós queremos fazer sobre o milagre da multiplicação é sobre o envolvimento dos discípulos. O Evangelho de João compartilha que Jesus dirige a pergunta para Filipe sobre a compra dos pães.
Filipe faz as contas e responde que não era possível comprar com recursos que tinha, ou seja, era preciso 200 denários para comprar tão grande quantidade de pães. O evangelista João apresenta um outro personagem, que é André, irmão de Pedro. Diz que havia um rapaz ali com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Quando nós deparamos na tentativa de resolver o problema pelos discípulos, nós vamos perceber que eles estão muito aflitos. Nós temos aqui apenas 5 pãezinhos e 2 peixinhos, e isso é insuficiente para alimentar a multidão. Se fôssemos comprar pães, nós gastaríamos 200 denários, e nós não temos esse recurso. Jesus ordena que os discípulos organizassem o povo. Diz o versículo 39 e 40. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Jesus diz para os apóstolos organizarem a multidão em grupos. Aqui em Marcos, o termo grego para a reunião de pessoas é simpósio, que era usado na época para uma reunião para comer e beber. Jesus ordenou que eles assentassem na relva verde e disse aos seus discípulos que organizassem os grupos. Os apóstolos organizaram a multidão em número de 50 e 50 e de 100 em 100 pessoas. Veja que isso favoreceu o trabalho da distribuição dos servidores. Essa organização também facilitou a contagem dos evangelistas para narrar que havia ali 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Essa dinâmica também é um exemplo de como deve ser a liderança na igreja. Os líderes buscam de Deus a orientação para a condução do seu povo. Jesus ordena a distribuição dos alimentos. Veja o que diz o versículo 41 e 42. Tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, o abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos para que distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Jesus recebeu da mão dos seus discípulos 5 pães e 2 peixinhos. Ele os toma nas mãos e ergue seus olhos aos céus e os abençoa. Dá graças a Deus por aquele alimento. Esse gesto é muito comum no Velho Testamento. Nós vemos, por exemplo, lá no Salmo 123:1 assim: a ti que habita nos céus, elevo os olhos. Também no Salmo 145:8 diz: pois em ti, Senhor Deus, estão fitos meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 11, diz que Jesus estava dando também ali graças. Ele deu graças ao Pai e começou a partir os pães e os peixinhos aos seus discípulos. É possível que aqui eles já tivessem em mãos os cestos que foram emprestados das pessoas que estavam ali reunidas. E à medida que Jesus ia distribuindo, eles iam enchendo os cestos, Os apóstolos, então, tomando os cestos, começavam a distribuir para a multidão. E a multidão ia pegando os peixes e os cestos iam se enchendo. E de maneira que 12 apóstolos com 12 cestos alimenta a multidão. Depois da primeira distribuição, eles continuavam servindo e as pessoas repetiam até que todos estivessem fartos. E Jesus ordena que eles recolhessem o que havia sobrado. Diz o versículo 43 e 44. Ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O que sobrou foi recolhido em 12 cestos e ficaram cheios de pães e de peixes. A sobra era para deixar bem claro a abundância do milagre. Jesus, na sua grande misericórdia, havia provido cura dos enfermos, alimento espiritual através da sua pregação e os havia fartado fisicamente. Gostaria de fazer algumas aplicações desta passagem. A primeira delas é que Jesus estava se retirando com seus discípulos para o descanso, para a meditação e para o ensino. Muitos alegam que tem bastante trabalho e não tem tempo para o descanso, para o lazer, para a vida espiritual. Eles não têm tempo de orar, não têm tempo de fazer suas devocionais, não têm tempo de culto doméstico,
não tem tempo de fazer exercício físico, de ter lazer com a sua família, ter descanso e ter comunhão com a sua família e com a igreja. O texto fala da mais gloriosa missão da terra feita pelo Senhor Jesus. Ele estava libertando os endemoniados, restaurando vidas, estava salvando vidas através do seu evangelho. Mesmo assim, ele chama seus discípulos para o descanso, reflexão e tempo juntos para compartilhar as coisas espirituais. Entretanto, nem sempre o descanso, a devocional, o lazer, o exercício físico, etc., vai acontecer da forma que esperávamos. Devemos estar atentos às necessidades imediatas, porque a enfermidade é prioridade, ou passar tempo com alguém que esteja numa situação de muito desespero é urgente. Vivemos em tempo de grande temor da pandemia do coronavírus. Isso causou muitas doenças, muitas mortes, desemprego, escassez. Jesus estava ensinando aos seus discípulos que confiassem nele na provisão dos alimentos para a grande multidão. A Bíblia nos diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmos 121:2. Mesmo em situações difíceis, devemos confiar no Senhor, porque Ele é o nosso socorro. Diz Abacuque capítulo 3, 17 e 18: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Outra consideração é sobre a nossa confiança e dependência no Senhor para fazer a sua vontade. Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer, para que percebessem a impossibilidade deles mesmos resolver a situação e confiar no Senhor como provedor. Jesus muitas vezes nos diz: faça você mesmo, e vamos deparar numa situação que nós não temos condição, mas nessa hora iremos buscá-lo em oração. Mateus 7, 7, 8 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Outra consideração que eu gostaria de fazer é sobre a participação dos discípulos de Jesus na realização da obra. Jesus envolveu seus discípulos na provisão de 5 pães e 2 peixinhos, e ele multiplica aqueles pães e peixes para uma grande multidão. A aflição dos seus discípulos era para que eles aprendessem que devia não confiar apenas naquilo que é material, mas deveriam confiar em Jesus como sendo aquele que tudo supre. Na carta aos Romanos nos diz o seguinte: quem pois conhece a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele e por meio dele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 34 a 36. Os pães e os peixes eram a provisão de Deus para a vida de um rapaz que estava ali se alimentando do ensino de Jesus. Agora esses alimentos são ofertados aos discípulos para trazer na presença do Mestre. Jesus mesmo poderia servir os alimentos, mas por sua soberana vontade usa os seus apóstolos. Deus usa a pregação da palavra pela liderança da igreja, cuida do seu povo através do serviço da diaconia, usa a liderança para a direção e correção dos faltosos, usa a liderança com intercessores em oração pelo rebanho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, te pedimos que aplique essa palavra em nossos corações. Devemos, ó Deus, reconhecer o Senhor como provedor de todas as coisas. É o Senhor mesmo que abre as portas dos céus e derrama as bênçãos sobre nós. E queremos te pedir, Deus, que nos amadureça neste momento, nos fortaleça neste momento, nos dê força neste momento, ó Deus, tem misericórdia, para que possamos confiar plenamente no Senhor. Socorra os aflitos, socorra os enfermos, socorra os necessitados. Ó Deus, dê sabedoria à liderança dos países,
para fazer aquilo que é necessário para fazer o melhor neste momento de grande tribulação. Ó Deus, fortaleça teu povo e use nossas vidas neste momento para confortar, consolar e assistir e para falar do teu grande amor em Cristo Jesus. Nós oramos neste nome santo. Amém. Agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, a vida de vocês e que vocês possam encontrar no Senhor refrigério, força e sustentação neste momento. Aproveite esse momento para se consagrar mais à oração, mais à palavra de Deus, se consagrar mais na presença do Senhor. Temos tempo agora de fazer culto doméstico, temos tempo agora de ler a Bíblia, de ler livros para a nossa edificação.